Alegro-me de estar aqui outra vez e ter chegado em tempo para o Domingo de Ramos. E o Evangelho para esse nosso Domingo de Ramos é Marcos capítulo 15, versículos 1 a 39. Como são 39 versículos, se estende por demais no nosso tempo bastante limitado. Algumas partes saltarei, mas o principal, com este podemos contar. Logo pela manhã, os chefes dos sacerdotes fizeram um conselho com os anciãos e os escribas. Amarrando a Jesus, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. Pilatos interrogou Jesus: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Assim o dizes. E os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Por ocasião da festa, ele lhes soltava algum preso que pedissem. Ora, havia um chamado Barrabás, e a multidão respondia: Liberta Barrabás. E a Jesus, Pilatos, crucifica-o. Os soldados levaram ao interior do palácio, levaram Jesus ao interior do palácio, que é o pretório, e convocaram toda a corte. Em seguida vestiram-no de púrpura com uma coroa de espinhos, e começaram a saudá-lo: Salve o Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com um caniço. E levaram Jesus para que o crucificassem. Requisitaram um certo sireneu que passava ali, vindo do campo, para que carregasse a cruz. A Jesus, tendo chegado ao lugar, deram-lhe vinho com mirra, que ele não tomou. Então o crucificaram, repartiram as suas vestes, lançando a sorte sobre elas, para saber com quem ficaria. Era a 3ª hora quando o crucificaram, e acima dele havia uma inscrição que indicava a sua culpa: o Rei dos Judeus. Crucificaram com ele 2 ladrões. Os que passavam por lá injuriavam-no, meneando a cabeça, e diziam: Tu que destróis o templo em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Também os chefes dos sacerdotes dele caçoavam: A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. Desça da cruz e que vejamos, e então creremos. À hora 6ª houve trevas sobre a terra, até a hora 9ª. E Jesus, dando um grito, exclamou: Deus meu, por que me abandonaste? Dando um grande grito, ainda um grande grito, Jesus expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de cima até abaixo. O centurião que se achava bem defronte dele, vendo o modo como havia expirado, disse: verdadeiramente este homem
era filho de Deus. Vamos observar, meu irmão, minha irmã, o Evangelho de Marcos é o que menos detalha os fatos da narrativa, ou toda a narrativa da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Marcos foi o primeiro dos evangelistas. E quando se trata da narrativa da paixão e da morte de Jesus, da sua ressurreição, ele se serviu, é voz corrente entre os pesquisadores, ele se serviu de uma narrativa bem primordial, primitiva, de uns 6 a 10 anos após a morte e ressurreição de Jesus, algo provavelmente escrito. Marcos, dentre os evangelistas, é o que mais destaca a solidão de Jesus. Ele mais silencia, Jesus menos fala. Nas narrativas da paixão, da morte e da ressurreição, Jesus pouco fala. Na reportagem ou no retrato que nos apresenta o evangelista Marcos, ao destacar de maneira proeminente a solidão de Jesus, pretende o evangelista do seu leitor que compreenda o grau mais e mais profundo de participação do Filho de Deus, o final. Realmente este era o Filho de Deus. O grau mais profundo de participação do Filho de Deus na história humana, na pequenez humana, na experiência humana de impotência e de insuficiência. O silêncio de Jesus não tem nada de intimidação, nada de ocultamento, nem de afronta. Ante o silêncio e a solidão experimentada, resta-lhe apenas a esperança de que desde Deus venha uma resposta. Vamos observar aqui alguns dados interessantes da nossa narrativa ou do Evangelho. Levaram Jesus e o crucificaram. Não detalha nada de como foi aquele momento de dores atrozes. Não pormenoriza em nada aquela sequência de fatos cruéis. O evangelista não pede, não quer que o seu leitor tenha dó de Jesus, mas espera do seu leitor que compreenda aquelas atitudes fundamentais mediante as quais podemos interpretar como é que Deus, através de seu Filho, quer oferecer aos seus a salvação. Nenhuma voz que se rebela, nenhuma atitude de violência, nenhum comportamento defensivo. Não seria justo defender-se? Deus quer se abandonar até mesmo às expressões humanas mais implacáveis, porque desde lá, desde a dureza humana de coração, Ele quer fazer chegar aos seus o modo dele reagir ante qualquer drama histórico. Nenhuma violência e todo o perdão reconciliador. Vamos observar aqui, do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes, caçoando, diziam: desça daí, desça da cruz, para que vejamos, e então creiamos. Aceitariam crer, aceitariam aderir a Jesus, desde que tivessem segurança, a sua segurança, tendo contemplado ou percebido ou visto um grande milagre e um grande prodígio. Então vamos crer. Não esqueçamos que Marcos escreveu o seu evangelho em 65 a 70,
Jesus morreu lá por 35. São 40 anos aproximadamente. Isto é, já não são cristãos que viram tudo, que contemplaram ou que podem testemunhar. Não podem contar com testemunhas oculares sempre. A atitude de quem se toma a sério o testemunho e crê, torna-se a linguagem possível para quem quer participar da ressurreição que o Senhor quer oferecer a quem quer segui-lo. Quero até aqui um detalhe muito importante para o Evangelho de Marcos. Ele começa assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Agora aqui estamos no versículo 39, quase no final do Evangelho. O centurião, aquele que participou da crucifixão, ao ver que Jesus morrera desse modo, disse: realmente, esse homem era filho de Deus. O centurião não era judeu, não fazia parte das tradições do judaísmo, aquelas mais originárias. Era um pagão, mas ao ver que Jesus morrera deste modo, disse: morrer desse modo está se referindo aqui ao evangelista, não ao fato físico de expirar, isto é, parou de respirar. Expirar tem um sentido de oferecer, doar sua vida. Ao ver, ele participou, o centurião, de todo aquele processo. Ao ver que reagiu de todo este modo e fez deste modo e fez de sua vida um dom, somente um filho de Deus para tanto. Agora Deus foi visto como Ele é, de um amor que chega ao extremo. A TV Evangelizar também está no WhatsApp. Chama a gente lá. Sigamos agora para a segunda parte desta nossa leitura, deste nosso programa Leitura Orante. Antes de tudo, precisamos, o momento primeiro, é criar dentro de nós a necessária pacificação para que oremos com a palavra. Não queremos simplesmente contemplar cenas. Queremos que a palavra inspire a nossa oração. Então vamos, primeiro, a nossa pacificação, silêncio, olhos fechados, controle da respiração. Vamos tentar sentir o nosso corpo. Tente sentir a sua cabeça, sem tocar, os seus ombros, o seu peito, o coração a bater. É preciso muita concentração para isso. Tente sentir as suas pernas, os seus pés. Agora vamos respirar profundamente, inspirando agora, lentamente. E um novo passo, os olhos fechados e tentando contemplar o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Queiramos, sim, suplicar a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que venha orar em mim, em nós, que venha inspirar-nos, que ao lermos a palavra,
também acolhamos a pessoa do Senhor Jesus, que quer participar de cada passo de nós. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos tentar imaginar agora, querido irmão, querida irmã, nosso personagem Pilatos, homem que fala em nome do Império e do Imperador Romano, sujeito prepotente, arrogante, muito dado à violência. Ele mandara assassinar muitas pessoas ao tempo de Jesus, antes e depois. Mas parecia a ele que a vida pouca relevância teria. E está lá diante do Senhor e o Senhor diante dele. Do que te acusam? Porque acusam? Cheio de prepotência. E Jesus altivo e humilde, sem ofensas, claro, atemorizado, claro, angustiado, mas soberano diante de sua própria fraqueza. De homem que está diante da morte e talvez trema. Podemos ver aquela coroa de espinhos que colocam sobre sua cabeça porque ele riem, rei dos judeus, e espinhos que depois recebem golpes para ferir. O sofrimento era imenso. Quem sabe o próprio Senhor derrama lágrimas ante a dor e tanta maldade. O caminho da cruz é pesado. Quando alguém era condenado à cruz, não tinha mais direito nenhum. Podia ser humilhado, poderia ser chicoteado, poderia ser escarnecido. Ele está a caminho da cruz e outros olham, muitos olham. Um ou outro chora. A dor mais atroz, mais lancinante que se conhecia naquela época era a dos pregos colocados nos nervos, junto ao punho, e nos pés, junto ao tornozelo, junto àquelas nervuras e tendões. Era uma arte de torturar dos antigos assírios que os romanos herdaram e aplicavam abundantemente. O sofrimento, nenhum sofrimento era tão intenso e tão atroz quanto aquele. Eis o Senhor a gemer de dor, o próprio Senhor Jesus. E agora crucificado, colocado na cruz e colocado em pé, pendurado. Então a dor se torna ainda mais lancinante. E podemos até ouvir o Senhor sem forças. Meu Deus, por que me abandonaste? E o centurião, também ele está a contemplar o Senhor. Já participara de muitas crucifixões. Está lá a contemplar. Não é um belo espetáculo. Da parte do Senhor, mergulhou profundamente no sentimento humano do abandono. Sentiu-se pobre. Sentiu-se despido e despojado de tudo. Não tem mais forças. O centurião tudo contempla. Tamanha fraqueza, tamanha dor, tamanha dignidade.
realmente este era o Filho de Deus. Assim o centurião. Talvez ele contemplara, quem sabe o centurião também fizera a coroa de espinhos e batera. E agora contempla, curva-se e dizer que é Filho de Deus, não na hora de um grande milagre, mas na hora em que se abandona inteiramente. O Filho se abandona nos braços do Pai. Demos um novo passo. Agora nós estamos lá. Vez por outra talvez tenhamos dito, participando estamos daquelas cenas, talvez tenhamos dito que não conseguíamos ver naquele homem o Filho de Deus. Estávamos fechados, muito ocupados conosco, muito voltados para interesses, talvez até tidos por legítimos, mas não tínhamos tempo para observar, não tínhamos tempo para perceber quão grande era o amor de Deus por nós. E o texto fala que pessoas passavam, meneavam a cabeça, talvez considerassem toda aquela realidade trágica e tétrica, talvez considerassem uma estupidez. Por que crer em um Deus que nas horas difíceis parece estar silente, que nas horas difíceis nem para seu filho, nem ante a morte do seu filho, morte injusta, reage. Parece uma resignação que consome energias e não transforma a história. E talvez já tenhamos dito a Deus que não o percebemos junto de nós. Talvez tenhamos imaginado um Deus de poder e de triunfos e Jesus tivera muito sucesso, mas terminou mal. Ou talvez as nossas dores nos distanciaram do próprio Senhor. Talvez tenhamos dito e perguntado e questionado: por que não se moveu? E em tempos de pandemia, pessoas que amávamos se foram, ou adoeceram, ou se fragilizaram. Quem sabe é o emprego que se foi. Enfim, a dor se impõe. Vamos dar e talvez tenhamos contemplado muita gente sofrida, crucificada, se não na cruz, materialmente, como outrora, o sofrimento de agora, de outros. E o Senhor não age. Há desgraças demais neste mundo. Mova-se, Senhor Deus. Quase gostaríamos de repetir a Ele. E lá na cruz, silêncio. O Senhor outrora, talvez agora, mas o centurião talvez me diga: contemple o modo e quanto Ele ama. Perceba-o. Preferiu perdoar na morte. Até na morte perdoava quem o assassinava. E talvez o centurião está a me dizer: lance os olhos para o crucificado. Não veja aí um derrotado, mas alguém que amou. E talvez o centurião diga a mim: fale a ele. Ele repetirá a mim mesmo, o centurião: eu disse, realmente este é o Filho de Deus. Ele bate no meu ombro e está a dizer: silêncio, contemple, fale ao crucificado,
converse com Ele. Agora é a hora da minha oração.